Esse eu acho que é uma das questões mais espinhosas, inclusive que tratam do futuro da Rússia, porque a partir do momento em que Putin chegou ao poder, e já estamos há 23 anos com Putin à frente do poder, nós, aqui no país, não temos visto uma preparação de uma pessoa que possa continuar seguindo o seu legado, se eu posso dizer, se eu posso colocar assim. Entre 2008 e 2012, quando a Rússia foi presidida pelo Dmitry Medvedev, me pareceu que, em linhas geopolíticas gerais, a Rússia não mudou muito os seus rumos. Mas o Dmitry Medvedev ele tinha uma visão mais liberal em relação às questões domésticas da Rússia e em relação à cooperação da Rússia com o Ocidente. Então, me parecia que o Dmitry Medvedev ele queria maior abertura do país. Com o Vladimir Putin, né, depois que Vladimir Putin retornou em 2012, a gente percebeu um fechamento, né, um fechamento político aqui dentro do país. E eu não tenho visto, na verdade, uma preparação de alguém que pudesse assumir o cargo. Na ocasião de Putin deixar o poder, seja agora, seja depois, seja 2036, eu só vejo 3 figuras que poderiam continuar aí nesse cargo de liderança, né? Que talvez poderiam receber esse poder e continuar ali a governar a Rússia. Seria o Sergei Lavrov, que já é muito conhecido do público, né? Atual ministro de Relações Exteriores, e é uma pessoa altamente capacitada, muito inteligente, já vem lidando com as questões mais complexas da Rússia há muito tempo, então ele é o mais preparado, na minha visão. Seria o prefeito de Moscou, o Sobyanin, que também tem uma influência muito grande, ele é o líder da capital russa, então ele já tem acesso aos corredores do poder, ele sabe como pensa o Vladimir Putin, então ele poderia dar continuidade a essa política. Ou então Sergei Shoigu, ministro da Defesa. Eu vejo basicamente esses 3 como possíveis sucessores de Putin. Muito embora essas discussões ainda não tenham sido muito solidificadas por aqui. A população russa, ainda que tenha ocorrido alguns ataques de drone em Moscou, elas não estão muito afetadas exatamente pela guerra na Ucrânia, pelo conflito na Ucrânia. Isso por conta justamente do fato de que a economia ela não teve aquela queda que se imaginava e porque, de todo modo, né, justamente nessas regiões mais sensíveis, né, regiões mais sensíveis do ponto de vista do governo, que eu diria ser São Petersburgo, Moscou, Kazan, inclusive, onde eu passei um certo tempo, a guerra ela não é um tema que as pessoas conversam muito. Não é um tema que você, por exemplo, vai com um café para os amigos, vai para um café com seus amigos e aí o pessoal começa a conversar e falar, vamos falar sobre a guerra? Não é isso, né? As pessoas estão lidando com a sua vida de uma forma relativamente indiferente ao que está acontecendo na Ucrânia. Quer dizer, eles veem o que está... A televisão sempre menciona, né? A questão dos combates, a questão da ajuda ocidental à Ucrânia, mas parece que não está afetando diretamente a maior parte da população, se eu posso colocar assim. Quem era contrário ao governo, existem muitos jovens contrários ao governo, então é preciso dizer isso, de fato. Quem era contrário ao governo, uma das formas de protesto foi sair do país. Então, desde de março a junho de 2022, teve um pequeno êxodo de russos que eram contrários às ações da Rússia na Ucrânia, também tinham os seus receios em relação às leis restringentes que foram aprovadas por aqui e decidiram sair. E depois, em setembro de 2022, quando Putin anunciou a mobilização parcial, também teve um grupo de russos que saiu do país. As estimativas falam sobre 500 mil a 1,5 milhão, tá? Ninguém sabe, ainda não é muito possível precisar os números, mas quando a gente olha para eles de uma forma isolada, né? 1,5 milhão de russos, vamos jogar com um número maior aqui, né? 1,5 milhão de russos deixaram o país depois do começo da guerra na Ucrânia. Mas, percentualmente, isso é praticamente 1%, né? Então, a Rússia perdeu 1%
da população. Percentualmente não é muito significativo. O apoio a Putin ele é mais forte nas gerações mais antigas, né? São as pessoas de 40 anos para cima, e ele é mais fraco nas gerações mais novas. Então, as gerações mais novas elas têm mais influência das mídias ocidentais, das opiniões do Ocidente e tudo mais, né? Tem uma visão de mundo um pouco mais liberal, se a gente pode colocar assim. Então, nessa estratificação, eles são onde você vai encontrar opiniões mais contrárias ao governo. Mas a estrutura do governo ainda é estável, como eu mencionei, inclusive, em participações da mídia, né? Inclusive, o pessoal achava que Putin ia cair. É engraçado, né? Porque no ano passado, o pessoal imaginou que os oligarcas iam dar um golpe no Putin, que o Putin ia cair por causa dos oligarcas, que o Putin ia cair porque ele ia escorregar numa casca de banana lá na Praça Vermelha, iam derrubar ele da escada, e nada disso tinha base na realidade. Eu sempre mencionei que o governo Putin é bastante estável, ele conta ainda com a lealdade, né, dos principais burocratas, né, dos principais conglomerados econômicos, e também de uma boa, né, massa da população, até por isso que a popularidade dele acabou aumentando, né? Eu não diria que todo mundo que disse ser favorável a Putin mencionou, né, esse tipo de opinião. Alguns mencionaram essa opinião por conta de autoproteção, né, mas a popularidade dele sempre esteve em torno de 60%, em alguns picos, né, chegou a 80%. Eu não diria que é menos de 60%. Não vou dizer que é os 85% da pesquisa, mas certamente não é menos que 60%. Então, ele não perdeu a sua base de suporte, se eu posso colocar assim.